chamo de meu, que ele seja, Senhor, um canal do Senhor sobre as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Paz, igreja. Amém. Bom dia. É um prazer enorme também estar aqui mais uma vez. Quero agradecer, apesar do pastor André estar aqui, mas agradecer a ele, a pastora Alessandra, todos do presbitério que estão sempre dando aquela força para a gente, né? Minha esposa, que está aqui também do meu lado, ela tem um pouco de dificuldade para poder participar dos eventos de manhã. Mas ontem eu falei para ela: eu preciso de você. E ela está aí. Amém? Eu vou copiar um pouquinho o pastor Daniel hoje, porque o pastor Daniel, ele sempre faz uma coisa que eu vou fazer aqui. Hoje eu vou falar sobre um tema, e eu vou pedir para que vocês perguntem para mim: qual é o tema, pastor? Dá para ser mais forte, né? Eu vou falar de pedra. Estranho, né? Falar de pedra. Eu acho que ele deve estar pensando assim: o que ele vai falar de pedra? Aí eu vou começar contando para você primeiro. Na Bíblia, a palavra pedra, ela aparece 32 vezes no Antigo Testamento e aparece 47 vezes no Novo Testamento. Ou seja, 79 vezes. Eu estou falando só pedra, eu não estou falando rocha. Se a gente for colocar rocha, aí o negócio vai parar para perder a conta. Aí eu vou explicar um pouquinho primeiro. Na Bíblia, o significado da palavra pedra, ela quer dizer firmeza, dureza, armadilhas, obstáculos, valor e permanência. Mas vamos pensar um pouquinho assim: pedra. Para a gente que é cristão, tem um significado. Talvez para quem está no mundo nem tanto. Mas você imagina uma pedra bem grande e imagina as pedras pequenininhas. A pedra bem grande, com certeza você vai enxergar e você vai desviar dela. Você não vai topar com ela, a menos que você esteja cego ou com os olhos vendados. Isso acontece com quem está no mundo, que muitas vezes está com os olhos cegos, está com o olho vendado, e aí ele vai de encontro com a pedra. E para o cristão, o que talvez seria a pedra grande? Moisés deixou para nós 10 mandamentos: não matar, não roubar, não cobiçar mulher do próximo e tantas outras coisas. Talvez para nós essas seriam as pedras grandes, que a gente já sabe que a gente não pode realmente cometer. Então a gente já fica atento e a gente se desvia delas. Aí eu vou até citar um poeta muito famoso, até na Vila Consolação tem um edifício que se chama Poeta. O nome do edifício é Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade tem um poema que ele fala assim: no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. Então eu falei da pedra grande. Só que tem pedras no meio do caminho, não só as grandes. E o problema maior está o quê? Nas pedrinhas pequenas. As pedrinhas pequenas é aquela que faz você cair. Porque a pedra grande você pode bater, voltar para trás e tudo bem, mas a pedra pequenininha te derruba, você escorrega. Agora você imagina, a pedrinha pequena no sapato, ela machuca, ela tira sangue, e o pior de tudo, sabe o que é? Ela faz você não andar direito, porque você está com a pedra no sapato, você não consegue andar direito. E para o cristão, a gente sabe o que é andar direito, o que é andar certo. Então essa pedrinha muitas vezes te tira do caminho que o Senhor colocou para você. Uma pedrinha. Quem está algum tempo aqui na igreja vai lembrar de um período que o pastor André fez umas lâminas que se chamava Kryptonita. Não sei se tem alguém aqui que é desse tempo que vai lembrar desse estudo que a gente fez. Acho que foi um mês falando de Kryptonita. É ficção, tá? Não é uma coisa real, mas dá para a gente tirar um ensinamento em cima disso. A Kryptonita
era uma pedra que vinha do mesmo planeta que se diz que o super-homem veio. Só que o que acontece? Quando o super-homem se ficava exposto àquelas pedras, ele perdia todo o poder dele. Ou então tinha um outro tipo de criptonita que mudava o comportamento dele, não tirava a força dele, mas porém ele passava a usar todo aquele poder que ele tinha ao contrário, para o mal. Então por que eu estou falando disso? A criptonita era uma pedra pequena e ele era um super-homem. Muitas vezes você se acha super crente. Eu vou no culto de quinta, eu vou no culto de domingo, eu estou no GCD, eu oro, eu faço jejum, eu faço um monte de coisa, e você não se atenta à pedra. Aí quando a pedra chega, ela te derruba, porque você é super. Não existe super. Super é só um, está lá em cima. A gente aqui está tudo igual. O que pode derrubar a gente, pode derrubar o do lado, o outro. Porque quanto mais você estiver crescendo na tua fé, nos seus ensinamentos, no teu conhecimento, o inimigo ele fica mais astuto contra você. Ele começa a te estudar melhor, porque ele vai querer te derrubar. E ele vai entender aonde que você fraqueja. Qual que é o teu momento de fraqueza. É assim que acontecia com a criptonita. Ela sabia que o super-homem, ele tinha superpoder, ele enxergava de longe, ele tinha força, ele tinha um monte de coisa. Mas a pedrinha derrubava ele. Então eu deixo um momento de reflexão para vocês aqui. Qual é a sua fraqueza? Qual é a tua criptonita? O que é que te tira do teu conforto daquele momento que você está em comunhão com Deus? Muitas vezes pode ser um jogo de futebol, pode ser um churrasco com os amigos, uma pescaria. De repente você tem aqui um culto, você assumiu a palavra de vir participar do culto. Aí alguém bate lá na porta do cara, estão te chamando, vamos pescar. Aí você fala, vamos. Olha que criptonita atingida aí. Muitas vezes você vai, acontece alguma coisa, aí você fala, poxa, eu podia estar no culto, não teria acontecido nada. Então a gente tem que se atentar muito à questão das pedras, principalmente as pedras pequenas, como eu falei. No meio do caminho tinha uma pedra. Essa pedra que está no meio do caminho, vamos tentar raciocinar um pouquinho. Será que ela já estava lá? Ou será que a gente colocou? Ou será que alguém colocou ela no meio do nosso caminho? Porque muitas vezes o nosso caminho está certo ainda, só que a gente começa a colocar pedras no caminho, a gente começa a colocar dificuldades. Então toda vez que alguém chega para você e fala, vamos fazer tal coisa, você tem um obstáculo. E muitas vezes o obstáculo está dentro de você, que é para você ultrapassar esse obstáculo, não seguir, colocando aquilo como uma justificativa, colocando que você não pode fazer por causa daquilo. Porque a gente sabe que quando tem alguma coisa que Deus quer que faça na sua vida, Ele vai te capacitar. Você só tem que fazer uma coisa: eis-me aqui. Você falou eis-me aqui, daí para frente é com Ele. Você se prontificou, você colocou à disposição para que Ele use você para fazer o que precisa fazer. E olha que Ele precisa fazer muita coisa. Existe uma pedra que, se a gente for pegar o que está nas palavras, na Bíblia, que ela foi usada como um instrumento de julgamento. Aí eu vou pedir para o irmão colocar para mim o primeiro textozinho. João capítulo 8, nós vamos ler do 3 ao 7. João 8, de 3 ao 7. A pedra aqui ela se torna um instrumento, tá? Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se a cabeça e continuou a escrever no chão com o dedo. Amém? Até aqui está bom. Vocês veem, aqui a pedra está sendo usada como um instrumento de julgamento.
Só que eu vejo de uma outra forma. Estevão também, ele foi apedrejado, só que ele foi apedrejado até a morte. Era muito comum ter essa modo de agir que eles tinham, de apedrejar as pessoas. Agora você imagina você morrer apedrejado, deve doer demais. Agora se coloque no lado daquele que está sendo apedrejado, se de repente a gente não está jogando pedra nessa pessoa. Porque toda vez que a gente lança um julgamento sobre uma pessoa, nós estamos jogando uma pedra. Quando a gente tira uma primeira impressão de alguém, a gente pode estar jogando uma pedra. E essa pedra, o que pode acontecer? Ela vai lá para o caminho daquela pessoa. E aquela pessoa muitas vezes pode passar uma dificuldade muito grande para superar isso. Pode virar um trauma. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente faz. Porque também diz que com a vara que você julga, você será julgado. Então a partir do momento que você atira a pedra, você dá o direito de também receber as pedradas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do julgar. Aqui a pedra estava sendo usada como um instrumento. Jesus, continuando nesse texto, o que ele fala? Atire a primeira pedra aquele que nunca pegou. Então toda vez que você for julgar alguém, pensa um pouquinho, mas será que eu não faço igual, ou muitas vezes até pior? Sabe, porque a gente julgar é fácil, é da natureza do homem. Ele pega, ele vê uma coisa e já faz um julgamento. Isso é automático. Mas só que você, em cima desse julgamento, você tomar uma atitude que pode prejudicar aquela pessoa, aí você está prejudicando, você está causando um dano muito grande na vida daquela pessoa. Mas aqui a gente falou dessa mulher. Agora eu vou por um outro texto que está em Atos 14, 19. Atos 14, 19. Você vai ver que vai aparecer de novo a pedra no julgamento. E vocês vão ver quem é que vai estar sendo julgado. Atos 14, 19, então está lá. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Aqui era Paulo e tinha Barnabé também. O que acontece? Eles estavam numa sinagoga, na região, eu até coloquei aqui, porque é um nome meio complicado, Listra. Eles estavam lá numa sinagoga, e eles estavam falando das coisas de Jesus, e eles estavam conseguindo converter muitos dos judeus, só que alguns, para variar, se revoltaram. Eles não aceitavam aquilo que Paulo e Barnabé estavam fazendo. Paulo já tinha feito até alguns milagres, mas a multidão estava se inflamando, estava indo a favor deles. E aí alguns foram lá e se revoltaram contra eles e fizeram o quê? Apedrejaram Paulo. Só que diz que eles achavam que ele estava morto, só que não. Ele levantou, saiu com Barnabé e seguiu para uma próxima cidade. Mas aí então a gente tem Paulo, também foi apedrejado. Mas você acha que parou por aí? Tem mais. Aí eu vou colocar aqui João 8, do 54 ao 59. Vocês vão ver quem foi apedrejado também. João 8, 54 ao 59. Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Próximo. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Próximo. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Próximo. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu-se do templo. Bem? Você vê, Jesus também foi apedrejado. Só que diz, tem uma outra versão que fala que Jesus se esquivou, ele e alguns discípulos, e não receberam as pedradas. Porque se você ver nesse texto aí, Jesus começa a falar para eles, confrontando eles,
que um até chega a falar assim, mas se você não tem nem 50 anos, como é que você pode ter conhecido Abraão? E ele fala que o meu pai, aquele que vocês falam que é o seu Deus, então ele estava afirmando que ele era filho de Deus, e os judeus não admitiam isso, falavam que era blasfêmia, que era calúnia. Então por isso que eles ficaram super revoltados, falaram assim, não, vamos acabar com isso. Aí tentaram apedrejar ele, por tantas outras vezes tentaram fazer alguma coisa para pegá-lo e matá-lo, até que conseguiram. Mas nesse momento aqui, Jesus sai do templo e sai ileso. Então você entenda que a gente vai receber muita pedrada muitas vezes por ser cristão, porque a gente vai estar falando da nossa fé, daquilo que nós acreditamos, e vai ter pessoa que vai falar um monte de calúnia para você, mas você vai continuar firme naquilo que o Senhor está falando para você. A gente tem que crer, acreditar e confiar. Amém? Vamos continuar. Aqui eu vou dar uma adiantada um pouco, depois eu volto. Mateus 28, versículo 2. Aqui a gente vai falar de uma outra pedra, de uma outra situação. Mateus 28, versículo 2. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Aqui eu estou falando de Jesus. Depois que ele morreu, que ele foi para o sepulcro, colocaram uma pedra. Isso não foi porque era muito comum fazer isso, não, porque o pessoal lá no cemitério, tudo, eles queriam que colocasse aquela pedra, porque já tinha aquela profecia que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Então eu falei assim, vamos colocar uma pedra bem grande lá na frente, porque eles não vão ter como tirar ele de lá e depois falar que ele ressuscitou. Então ele colocou essa pedra. Quem estava lá dentro era Jesus. Hoje, o culto de hoje, o intuito desse culto hoje é tirar a pedra, é arrastar a pedra que você tem no teu caminho, arrastar aquela pedra que está tirando de você a possibilidade de você entrar mais no profundo de Deus. Jesus estava lá, ele precisava que tirasse a pedra, mas Jesus, o que ele contou? Um anjo. Então Jesus tinha um anjo para tirar a pedra que estava no caminho dele. Aqui a igreja está cheia de anjos. Todos vocês são anjos na vida de alguém. Vocês, com o seu testemunho, com uma palavra, com uma fala, com uma visita, com qualquer coisa que vocês possam fazer, por menor que seja, uma pessoa que está passando por uma dificuldade, só do fato muitas vezes de você fazer uma visita, você já vai estar ajudando a tirar a pedra do caminho dele. Amém? Vou continuar agora. Eu vou falar da pedra rejeitada. Mateus 21, versículo 42. Mateus 21, versículo 42. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso veio do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Tem mais um, Atos 4, versículo 11. Atos 4, versículo 11. Aleluia. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Mais outro, Salmo 118, versículo 22. Salmo 118, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Aqui a gente está falando de Jesus. Jesus se tornou a pedra angular, a pedra principal. Os construtores, quem são os construtores? Somos nós. Mas só que a pedra principal era Jesus. E quando ele veio, o que fizeram? Mataram ele. Mataram Jesus. Só que o que acontece? Estava tudo escrito nas Escrituras, que ele ia ressuscitar e ele ia continuar a obra que ele já tinha iniciado, que os profetas já tinham proclamado,
Então a pedra que eles tentaram afastar, ela ganhou força e ela se tornou mais forte ainda a partir do momento que ele ressuscita. Agora voltando, porque por isso que eu falei, eu vou à frente e eu vou voltar um pouco atrás. Eu falei para vocês que Jesus, ele tinha sido apedrejado, só que ele se esquivou e ele estava com os apóstolos. Ele estava numa região da Judéia. Eles saíram de lá, porque afinal de contas as pessoas queriam matar eles. E eles estão no caminho. E aí alguém procura Jesus, porque alguém estava doente. Está em João 11, versículo 8. Alguém estava doente. João 8, versículo 11. E aí o que acontece? Jesus gostava muito desse alguém. E aí Jesus então pensa em ir até lá. Ah não, esse aqui, desculpa, coloquei errado. É João 11, versículo 39. João 11, versículo 39. Então, Jesus então recebe algumas pessoas convidando ele para poder ir até o lugar. Está aqui. Vou deixar aí. Quem que era esse alguém? Era Lázaro. Marta e Maria queriam que Jesus voltasse, porque ele estava doente e acreditavam que se Jesus voltasse, Lázaro seria curado. Só que Jesus demorou para chegar até onde ele estava. E quando Jesus fala para os discípulos, nós vamos voltar para a Judeia. Aí os discípulos pensaram assim, mas mestre, há dias atrás eles tentaram nos matar, jogaram pedras na gente, e o senhor vai querer voltar para lá? Aí tem um que é muito conhecido dos discípulos, né? Que é aquele que desconfiava de tudo. Tomé fala assim, a gente vai voltar para lá para quê? Para morrer junto com eles? Então Tomé não estava muito confiante na ideia que Jesus tinha de voltar lá para a Judeia. Aí Jesus fala assim, não, vamos para lá. E eles vão. Quando eles chegam lá, Lázaro já tinha morrido. E já faziam 4 dias. Esses 4 dias não foi uma coisa assim arranjada, não, 4 dias. Foi algo muito pensado. Porque para além dos homens, né, naquele momento, tinha algo que dizia assim, que até 3 dias após a morte era possível que ressuscitasse. Então Jesus chegou no 4º dia, para quando eles acreditavam que já era impossível. E aí Jesus, chegando diante de onde estava Marta, Maria, ele fala, me leva até onde está o túmulo. As pessoas que estavam na casa de Marta e Maria, vendo que ela sai em direção ao túmulo, eles acham que ela vai lá para chorar, alguma coisa, então elas acompanham ela. Só que essas pessoas que estavam lá, há poucos dias atrás, elas faziam parte do grupo que tentou apedrejar Jesus. Jesus chega diante de onde estava o corpo de Lázaro, dentro de uma caverna ou algo assim, e tinha uma pedra. Aí Jesus fala isso, tirem a pedra, disse ele. Aí disse Marta, irmão, a irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias, como eu falei, 4 dias. Aí o que ele faz? Ele pede para que algumas pessoas vão lá e tiram a pedra. Hoje Jesus está falando com vocês. Vocês têm que se unir e tirar a pedra do caminho do seu amigo, do seu familiar, do seu filho, do seu marido, da sua esposa. Não sei qual é a pedra que está no caminho de cada um deles, mas hoje Jesus está falando, tire a pedra. Tire a pedra. Porque quando tirar a pedra, o que Jesus vai fazer? Ele vai chamar pelo nome. Talvez muitas vezes essa pedra está impossibilitando que Jesus chame ele pelo nome. Então você tem que desvendar qual é essa pedra que está no caminho desse teu familiar, desse teu amigo. Se você não tem condições de fazer isso, busca ajuda. Procure ajuda. A gente está aqui dentro da igreja para um ajudar o outro. Nós somos família, nós somos irmãos. E se a gente não se ajudar um ao outro, quem vai nos ajudar? Então Jesus está falando, tirem a pedra. Ele quer que a gente tire a pedra daquele que está passando por dificuldade. Então, entenda isso. Quando eu falei de pedra, a pedra ela pode ser algo que atrapalha, que não permita que você progrida, porque ela pode estar no teu caminho te travando. Agora, as pedras que lançarem para você, aproveita elas, sabe? Aproveita elas.
constrói uma fortaleza para te deixar imune. Porque toda vez que alguém te atirar uma pedra e falar alguma coisa, que você se levantar disso e sair disso, aquilo ali já vira o quê? Um ensinamento para a tua vida. As cidades eram fortalecidas com pedras, eram feitas tudo pedras para poder proteger o povo. Então as pedras que lançarem em você, também não ignora não, pega elas e faz uma fortaleza, que você vai estar protegido. Quando alguém tirar uma pedra, fala: opa, essa aqui eu já preso, isso aqui não me atinge mais, isso aqui já não me atinge mais, essa pedra aqui não vai me atingir mais, porque eu já passei por isso, eu sei como é que é, isso não vai mais me atingir. Mas você que já passou por essa experiência, e você vê o teu irmão passando pela mesma coisa, não faça de cego, vai lá e ajuda ele. E aqueles que estão no mundo aí, que estão com as vendas fechadas, com os olhos fechados, que ainda não identificam o que são as pedras, ajuda a tirar a venda dos olhos dele e explicar o que é que está acontecendo. Porque muitas vezes só falta um pouquinho. Eu cheguei aqui na igreja através de um convite, e eu tenho certeza que a maioria de vocês que não vem de uma família cristã, que chegaram aqui em algum momento, é que alguém convidou. Esse alguém que te convidou, ele tirou uma pedra do seu caminho. As outras pedras que ele tirou foi Deus, porque ele está presente aqui a todo momento. Então, a partir do momento que você chega, aí daí para frente é com ele, é o Espírito Santo que vai fazer na sua vida. Não é mais a gente, não é eu, pastor, os outros pastores, não é pastor André, é o Espírito Santo. A gente só é instrumento na mão dele. Como eu hoje estou aqui falando, como amanhã pode ser o Cris, pode ser o Daniel, pode ser o Henrique, qualquer um deles vão estar sendo instrumento. Mas quem vai estar fazendo a obra é o Espírito Santo. Porque Jesus não está aqui, ele está lá no céu. Ele não voltou ainda, mas ele deixou o Consolador, o Espírito Santo. É aquele que vai te dar força, que vai te tirar as pedras do seu caminho. E é buscando a Ele que você vai ter entendimento de como lidar a cada momento. Pode parecer fácil muitas vezes. É como eu falei, a pedrinha pequena, aquela do nada a ver. Até a pastora Meg fala muitas vezes assim, que quando chegar para você ir para o céu, você vai chegar num lugar onde vai estar lá céu, e o outro lugar que não precisa nem falar. Aí vai ter uma plaquinha assim: nada a ver, nada a ver. Sabe o que é o nada a ver? Você sai agora no final do ano, alguma coisa, você vai na casa de um parente, cara, toma um copinho de cerveja. Aí você fala: não tem nada a ver. Aí você toma aquele copinho de cerveja, daqui a pouco você já toma outro, daqui a pouco você já está tomando outra coisa, daqui a pouco você já está falando até besteira. E aí você já escorregou, a pedrinha já te levou para baixo. E não é só a bebida. Muitas vezes o cara pode pensar assim: nossa, tem uma moça que trabalha comigo lá, ou a mulher também, nossa, tem um cara que trabalha comigo lá, o cara é sensacional. E fica naquele papo, aquela intimidade. Isso aí já é uma forma de traição, é uma pedrinha que pode te escorregar e levar para coisa pior. Então se atente, se coloque no seu lugar. Se você é casado, você tem uma família, então pensa bem. Essa pedrinha pode fazer você levar um tombo, e esse tombo pode afastar você da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos, da tua família, e ainda pode acontecer coisa pior, muito pior. Aí você assume as consequências. Então, o que eu queria deixar hoje sobre pedra seria mais ou menos isso. Mas só que eu não quero acabar o culto agora. Eu quero até chamar já o louvor, porque o que eu quero trazer para vocês aqui agora é um ato de fé. Que eu pedi para o louvor tocar um louvor especial para hoje, porque foi através desse louvor que me veio essa ministração. Então, se foi ele que me trouxe essa ministração, eu vou pedir que toquem ele, que cantem ele, e aí eu vou pedir que vocês venham até aqui na frente, mas eu vou explicar primeiro por que você vai estar vindo aqui na frente. Você não vai estar vindo aqui na frente à toa, tem um motivo. Porque eu acredito que todos nós temos pedras no caminho. Todos nós temos dificuldades. A gente não entende muitas vezes o porquê está acontecendo aquilo com a gente. E hoje, como eu falei, é dia de remover pedra. Hoje é dia de tirar pedra. E hoje a gente está aqui, eu não acabei de falar que a gente está aqui para um ajudar o outro.
para a gente fazer o que Jesus falou lá quando chegou diante do túmulo de Lázaro. Vão lá e tirem a pedra. Hoje Jesus está falando para aqueles que estão com problema, aqueles que puderem estender a mão, aqueles irmãos que vão estar aqui na frente, para a gente ajudar que eles removam a pedra. Os pastores que estão aqui, líderes. Então eu vou pedir para você que está com um problema, vocês podem ficar até em pé já. E você que tem algum problema, alguma dificuldade, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser um problema de saúde, não importa, qualquer problema. A pedra sua pode ser pequena como pode ser grande, não importa. O que a gente quer fazer aqui hoje é tirar a pedra. Vocês vão sair especialistas de tirar a pedra daqui hoje. Todo mundo vai tirar a pedra, tá? Então eu vou pedir para você que tem um problema, presta atenção no louvor que eles vão tocar. E eu quero que você venha aqui na frente, para que a gente vai estar orando. E você já vem cantando esse louvor, mas cantando com vontade. Que nem Maria falou para Jesus que se ele estivesse lá, ele teria sido curado, não teria morrido. Pois é, a pedra que está em você hoje, o problema que você tem hoje, eu quero que você venha aqui na frente e já vem no louvor, já vem cantando, para que a gente possa, a gente ajudar você a tirar, eliminar essa pedra que está no teu caminho. Amém? Mestre, eu preciso de um milagre. Se você precisa de um milagre, vem aqui na frente. Transforma minha vida, meu estado. Chega na frente, vamos lá, Jesus. Sei que todo mundo tem pedra no caminho. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meu sonho descancelado.
um de vocês. Porque só vai acontecer isso se você tiver fé, se você acreditar. Depende mais de tudo de você. Não é de mim, não é de ninguém que está aqui. Principalmente é você, a tua fé, que vai fazer com que você remova essa pedra. O Espírito Santo está aqui para te auxiliar e te guiar. Em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É muito forte, gente. É muito forte. Todos nós temos as nossas pedras que estão no nosso caminho. E hoje eu quero tirar algumas pedras especiais agora. Então, eu vou falar com pessoas que chegaram aqui hoje. Uns podem ter chego com a venda nos olhos, talvez ainda sem enxergar. Por quê? Porque talvez ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Então eles continuam na escuridão, porque a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, Ele vai tirar aquela venda dos seus olhos, e você vai enxergar todos aqueles grandes obstáculos, que muitas vezes você, se não fizer isso, você vai estar sujeito a se deparar com eles. Então eu quero saber aqui hoje, se tem alguém entre nós, que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Se você não fez isso, eu peço que você levante a sua mão, que você levante a sua mão, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Tem alguém aqui hoje que ainda não fez isso? Entregar a vida para Jesus é confessar diante da igreja que Ele é o único e verdadeiro Senhor da sua vida. Tem alguém que ainda não fez isso? Amém, glória a Deus. Mas eu também quero aproveitar o momento e perguntar para você, que muitas vezes, diante de alguma pedra, de algum obstáculo, se desviou do seu caminho, e de repente hoje está fora dos caminhos do Senhor, encontrando pedra de tudo que é jeito, pedra de tudo que é tamanho, e hoje você está disposto a se reconciliar com o Senhor. Você que já uma vez já entregou sua vida para Jesus, mas que hoje você está afastado dos caminhos, eu quero que você levante a sua mão e a gente quer orar por você. Glória a Deus, aleluia. Tem mais alguém que está afastado do caminho do Senhor, que quer reconciliar com Ele? Eu peço que você levante a mão se tem mais alguém. Glória a Deus, aleluia. Hoje já tem festa no céu. Aleluia. Aleluia. Hoje já tem festa no céu. Mais alguém? Glória a Deus. O Luiz, não sei por qual motivo, talvez ele tenha se afastado, mas hoje Deus tocou no coração dele, ele vai retornar ao caminho dele. Então a gente aqui como igreja, como família, vamos estar recebendo ele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero que vocês estendam a sua mão aqui para frente, para a gente estar orando por ele. Amém? Pai querido, Pai amado, aqui está o Luiz, Senhor, que não sei por qual motivo se desviou do teu caminho, mas hoje aqui, Pai, diante da tua igreja, ele reconhece que a distância de ti só nos traz problemas, dificuldades, e as pedras que a gente encontra no caminho são cada vez maiores. Hoje então ele vem aqui para pedir a tua ajuda, Senhor, e que o nome dele já está escrito no livro da vida, e ele quer retornar, Pai, para viver esse meio, essa família, e ele quer te chamar de Pai novamente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir depois para o irmão acompanhar o pessoal ali. Amém, Deus? Glória a Deus. Eu queria também perguntar se hoje, aqui no culto, tem alguém que nos visita pela primeira vez. Opa, já temos uma irmã ali, tem outra lá. Mais alguém nos visitando aqui hoje? Ali atrás também tem mais um. Irmãos, é costume da nossa igreja, toda vez que nós recebemos alguém pela primeira vez, nós entregarmos uma lembrancinha, para
você guarde esse primeiro dia que você esteve aqui. Talvez passado 1 ano, 2 anos, você vai olhar para essa sacolinha, você vai falar: olha, no dia 16 de março de 2025 foi o dia que eu cheguei lá na igreja. Então eu peço que você venha aqui na frente, que você suba lá naquela salinha. Vão ter uns irmãos lá que vão querer conhecer um pouquinho melhor você, e vai também trazer para você um pouquinho de explicação de como funciona o nosso ministério. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui eu tenho um monte de pedrinhas que a gente vai estar orando para que seja removido. Jesus falou: tirem a pedra. Agora eu falo: vamos orar e vamos tirar essas pedras. Nós não sabemos o que é, ainda não li, mas independente do que for, que você tenha confiança e acredite que através da sua oração, reunidos todos nós aqui, nós possamos ajudar esses irmãos aqui que estão pedindo essa ajuda. Amém? Raíssa, pedido de oração pelo Wesley Jesus, que passava por uma cirurgia, que vai passar por uma cirurgia nessa terça-feira. A Natasha, cura do meu pai, que está com câncer e problema dos pulmões, e está na cadeira de rodas, e que o Senhor, se Deus der cura, aquela letra, vou mudar meu comportamento, e que Deus, aqui não dá para entender direito, mas aqui o que dá para entender é que ela está pedindo que o Senhor cure o pai dela. Só que não é só isso, ela fala que ela está fazendo um propósito com o Senhor. Se o Senhor fizer o que ela está pedindo, ela falou: eu vou mudar meu comportamento. Filha, Natasha, só fala uma coisa para você: já vai mudando o seu comportamento, já vai mudando o seu comportamento. Diego Carlos César está internado em estado grave. Evelyn Daiane Leão, restituição da família e financeira. Aqui a Daiane deve estar falando com problema com a família, então restituir a família. Alguém duvida que o Senhor pode fazer isso? Claro que não. Então vamos estar orando por esses pedidos aqui, e os demais que estão ali na taça, colocar aqui. Estendam todos vocês as mãos aqui para frente. Pai querido, Pai amado, aqui, Pai, estão os pedidos de vossa igreja, Senhor. Que o Senhor possa atender cada pedido aqui, Pai, da sua forma, da sua medida, Senhor. Que a sua vontade é soberana, e nós sabemos que os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida, nós não entendemos, mas nós aceitamos como bom filho. Pai, visita cada um deles aqui, e que o Senhor possa trazer um refrigério, para que eles possam continuar firmes, seguindo o teu caminho, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora está chegando a hora de ir para casa. Eu queria pedir para vocês estenderem as mãos assim para frente, que depois desse culto, que você possa ter um entendimento do perigo que são as pequenas pedras. Fiquem atentos, porque são elas que vão derrubar vocês. Mas se você estiver atento, vocês vão continuar sendo firmes e fortes. A graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja convosco hoje e para sempre. A igreja diz amém. Amém, igreja?